pastores, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado à equipe do louvor. Amém. Obrigado a você que está aqui nessa noite. Né? E como acabamos de cantar, né? Logo eu, pobre pecador. Mas a palavra de Deus, ela nos chama que nós devemos obedecer o ide do Senhor, né? Como o pastor está viajando, todos sabem, ele pediu para que eu trouxesse uma mensagem nessa noite para a igreja. E nessa noite eu escolhi um salmo para que a gente possa refletir o poder de Deus e o que Deus espera de cada um de nós. Para isso, vamos orar antes de nós lermos a palavra de Deus, pedir a Ele que nos dê sabedoria, que a gente possa ter um bom culto na presença do Senhor. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez, ó Deus, poder, ó Deus, ser usado pelo Senhor, e que a tua palavra, ó Deus, ela possa ser uma palavra que venha edificar as nossas vidas, que ela possa fazer morada em nossos corações. E a minha oração, ó Deus, é para que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos sair diferente, ó Deus, da maneira qual nós chegamos. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, entre 150 livros que tem os Salmos, eu escolhi para essa noite, para nós, para que Deus possa falar em nossos corações, o Salmo de número 100. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Um salmo com apenas 5 versículos, mas que nos traz tantas coisas boas para nossas vidas, para que a gente possa realmente ser pessoas diferentes das pessoas que vivem neste mundo. Então o Salmo 100 diz assim, versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei-o no seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Esta é a palavra do Senhor para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Na verdade, irmãos, nós nos preparamos para vir a esse culto e muitos de nós entramos por essa porta onde nós estamos, nesse salão onde cultuamos e louvamos o nome do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o rosto um dos outros e ao olhar nós vemos um semblante de alegria, um rosto alegre, mas nós não sabemos a luta que esse irmão está passando dentro
no seu coração. E muitas vezes também nós nos deparamos com pessoas que você não precisa nem perguntar. Só no fato de você olhar, você já sabe que aquela pessoa não está bem. Algo de errado está acontecendo sobre a sua vida. Tempos atrás, um mês e pouco atrás, eu tive esse bate-papo com uma pessoa que foi fazer um serviço na minha casa, um rapaz muito educado, um cara, não era 100% honesto, cumpre com o que prometeu fazer, fez tudo direitinho, de acordo com o que nós conversamos, e de repente eu fico sabendo que aquele rapaz estava passando por algumas dificuldades. Aí o meu genro ligou para mim e falou: aquele seu amigo, meu amigo também, ao qual fez o serviço na sua casa, eu gostaria que você ligasse para ele e você falasse de Cristo para ele, orasse por ele, porque ele está passando por um momento muito difícil. E eu tive esse contato com ele e ele me disse as palavras dele: Seu Donizete, a minha vida não tem sentido mais em viver. Aí ele me relatou o caso, o qual ele estava referindo, e eu tive um momento de conversa com ele e explicar para ele que nem tudo estava perdido, né? Porque ele me disse: não tem sentido mais eu viver, porque a pessoa que eu mais amava nesse mundo era a mãe dos meus filhos, e eu não sei o porquê ela me trocou por outra pessoa. Então isso fez com que ele se sentisse, na verdade, uma pessoa inútil, sem valor. E eu tive o privilégio de poder falar com ele, de orar por ele. Inclusive essa igreja já orou por ele, o meu genro tem acompanhado ele tem ido à igreja, e Deus é tão bom que hoje ele já está vendo essa situação de outra maneira. Então, o que Deus faz na vida de cada um de nós é muito importante, é algo que muitas vezes nós não entendemos, mas Deus, Ele cuida de cada um de nós. Mas Deus cuida principalmente daqueles que são os seus filhos. E na verdade, Deus, Ele nos criou para que nós pudéssemos celebrar a Ele, mas com júbilo, celebrar a Ele com alegria, cantar a Ele um cântico de louvor com bastante alegria. E Deus, Ele não escolheu somente a nós. Isso Deus espera que aconteça a todo o povo da terra. Mas infelizmente, o Senhor Deus, Ele veio para todos, mas nem todos os receberam ou aceitaram como Senhor das suas vidas. Mas o salmista, ele nos encoraja, né? Ele nos encoraja a tudo que nós formos fazer, que nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Se é cantar, que nós possamos louvar a Ele da melhor maneira, da melhor forma. Eu sou grato a essa igreja, mesmo nós não tendo pessoas que ainda usam os instrumentos, mas eu tenho orado muito, principalmente pela vida da nossa igreja, pelo pastoreio, pelo trabalho do louvor do irmão Sassá, o esforço que ele tem feito em poder trazer uma abertura do cântico, uma abertura da pregação, porque o culto, na verdade, ele começa quando nós estamos louvando a Deus através das nossas vozes.
O culto ele não tem só o valor no momento ao qual um dos seus servos vem aqui à frente e lê da palavra e fala algo sobre Deus. Não. Nós temos que entender uma coisa, que o culto, ele começa no momento em que você está se preparando em vir para a casa do Senhor. O culto nada mais é do que um trabalho que nós estamos fazendo a servir o Senhor. Isso é o que nós fazemos todos os domingos. Nós não viemos aqui para poder elogiar ou agradecer somente as pessoas, mas nós aqui estamos para dizer obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, e que nós precisamos servir e entender no Salmo 100, que ele pede para que nós, tudo que nós formos fazer a ele, que nós devemos fazer da melhor maneira. Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Ele não fala celebrar com júbilo só nós aqui da igreja. Ele abre esse espaço para todos os moradores da terra. O desejo de Deus é que todos nós, que todo ser humano seja salvo em Cristo Jesus. Porque nós somos criados por Deus. Mas a partir do momento em que você entende que Jesus é o Senhor, você não passa mais a ser uma criatura, você passa a ser filho de Deus. E no momento que você passa a ser filho de Deus, tudo que você faz a Ele, você tem que fazer da melhor maneira. Porque muitas vezes nós fazemos com nossos filhos, né? Muitas vezes nós aconselhamos os nossos filhos, filho, não faça isso, que isso não é bom, não haja dessa maneira que não vai ser legal para você. Então nós devemos estar sempre aconselhando, mas o que nós precisamos entender como os filhos de Deus, e tudo que nós vamos fazer ao Senhor, desde os nossos cânticos, desde os nossos trabalhos, quando ele fala no versículo 2, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Então tudo que você vai fazer ao Senhor, você tem que fazer com alegria. Mas essa glória, Deus não depende desse louvor para que ele se torne um Deus maior, porque Deus, ele já é um Deus onipotente, ele é um Deus, um Criador, ele já é um Deus cheio de glória. O porquê ele pede para que nós celebramos a Ele, e tudo que nós vamos fazer a Ele, que nós devemos fazer com alegria, não para que nós possamos engrandecer o nome dEle. Na verdade, irmãos, tudo que nós viemos a fazer para Deus, o único que é favorecido somos nós, porque na verdade somos nós que precisamos de Deus. É nós que precisamos de Deus. Deus não precisa do meu trabalho, Deus não precisa da minha oferta, Deus não precisa daquilo que nós fazemos, né? Porque na verdade tudo já é do Senhor, mas só que Ele nos deixa o ensinamento, né? Através da tua palavra. Então o salmista, no livro de Salmos, ele é um livro que nos encoraja muito a servir ao Senhor. E como servir ao Senhor? Nós não podemos vir à igreja só por vir. Nós não podemos usar esse banco, só essas cadeiras ou banco, o que seja, só por falar, eu vou só para fazer a minha presença e para que o pastor não se sinta chateado. Não. Você deve vir à igreja porque é uma ordem de Deus. A igreja foi criada por Deus. E o que Deus espera de cada um de nós é esse ajuntamento de pessoas. Deus gosta disso. Quando Ele diz que nós já estudamos
através das viagens de Paulo, que sobre esta pedra edificarei esta igreja. Então, de lá para cá, Deus já tinha um propósito sobre cada um de nós. Por isso que existe a igreja. Eu só não consigo entender como muitas pessoas, como a Lourdes já deu um parecer de manhã a respeito de um primo dela, uma pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, de repente ele acha que servir ao Senhor não precisaria ir mais à igreja. Não, nós não podemos pensar assim. Todos nós temos que ter um compromisso para com Deus e nos reunirmos junto com os irmãos na casa do Senhor. Você pode até meditar na palavra do Senhor na sua casa, você pode até ler a sua Bíblia, mas não tem nada melhor do que a comunhão, em estar na casa do Senhor, louvar a Ele com alegria, servir a Ele com alegria, e não pensar que tudo que você está fazendo, que você vai engrandecer o Deus, que Deus vai se tornar maior. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Deus, Ele já é coberto de todas as suas glórias. E Deus, quando Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E Deus é um Deus de alegria, né? Muitas vezes nós precisamos mudar, né, a nossa maneira de agir. Nós muitas vezes não precisamos falar da palavra de Deus para mostrar que nós somos pessoas crentes. Se você mostrar a alegria no seu rosto, a alegria que há em Jesus, que Jesus é a alegria. E se você é um filho de Deus, você tem que ser uma pessoa alegre, principalmente com as pessoas ao qual você convive ao seu lado. Eu não posso chegar no meu trabalho com uma cara, a cara já é feia, mas não posso chegar com a cara mais feia do que ela é. Eu tenho que demonstrar o que para as pessoas? Eu tenho que demonstrar amor, tenho que demonstrar carinho, tenho que usar da verdade, principalmente. A verdade tem que ser usada, como eu já usei da verdade com amigos lá de trabalho, deles falarem alguma coisa e eu explicar, não é assim. Assim é a maneira que você está querendo viver, mas o que Deus espera de nós não é isso o qual você está pensando. Então, a nossa alegria está em Cristo Jesus. E olha só, o Salmo 107, 1, que ele diz, ele torna a repetir, não é só o Salmo 100, que é o Salmo que nos exorta a louvar o Senhor com alegria, a fazer tudo para Ele da melhor forma. O Salmo 107 nos diz assim no versículo 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, essa é a razão ao qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui para louvar aquele que nos deu a vida, que nos soprou o fôlego da vida, que nos deu a salvação através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Nós não podemos nunca esquecer disso, irmãos, que a nossa salvação teve um preço alto, um preço que muitos de nós aqui, se tivéssemos que fazer algo a respeito para herdar alguma coisa, principalmente a vida eterna, alguma coisa, o que Jesus fez com o seu próprio Filho pelos pecadores, eu acho que no mundo atual de hoje seria muito difícil. Então nós precisamos entender uma coisa que é muito importante nós entender, que está na palavra de Deus lá em 1 João 1:4, o versículo é o 16.
E em seguida nós vamos ler no mesmo João 1,4, o versículo número 19. A palavra de Deus nos encoraja e nos diz assim: se nós conhecermos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então você vê que para nós chegarmos até o Senhor, para nós termos a certeza que nós amamos ao Senhor, nós precisamos chegar até Ele. E com certeza, se você chegar até o Senhor, Ele, o Senhor Deus, chegará até a cada um de nós que estamos aqui e irá cuidar das nossas vidas. E uma coisa muito importante que João diz no 4,19: se nós amamos ao Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. Isso que nós precisamos entender também. Outra coisa muito importante a nós entender a respeito da palavra de Deus, que Deus é amor, que Deus nos ama, mas o fato é que, na verdade, nós só amamos ao Senhor hoje porque um dia Ele nos amou primeiro. E a prova disso é o que eu acabei de dizer: foi a morte do seu Filho na cruz, pelo pecado de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. O versículo 3 do Salmo 1 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pastoreio. Irmãos, nós precisamos entender isso. As nossas vidas estão entregues na mão de Deus. Nós precisamos entender que Deus que nos criou, foi Ele que nos criou, e não nós a nós mesmos. E que nós somos ovelha do seu pastoreio. Então nós devemos ter essa preocupação. Nós devemos andar sempre em direção ao Senhor. Nós devemos, como igreja, como os filhos, fazer sempre a vontade do Pai. Não porque Ele precisa de nós, mas nós sim que precisamos dele, e muito, como nós precisamos do Senhor. Eu quero ler um versículo também da palavra de Deus, que nós temos estudado sobre as viagens de Paulo. Ele se encontra em Atos, inclusive as que nós lemos até de manhã, esse versículo, passamos por esse versículo de manhã, o irmão Sassá, na leitura do irmão Sassá. É Atos 17, 24. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Irmão, tudo que nós viemos a fazer, tudo que nós possamos fazer para o Senhor, isso não irá acrescentar nada sobre a vida dele, porque Ele já é todo-poderoso. Mas só que o versículo 100, ele diz, que nós devemos celebrar a Ele com júbilo, nós devemos servir a Ele com alegria, Então, a palavra de Deus, ela está sempre nos exortando, sempre nos trazendo a nós a fazer sempre as coisas para Deus, mas fazer com alegria.
Não adianta nada você vir à casa do Senhor e você estar aqui e o seu coração está e a mente pensando em outras coisas. Esse momento é um momento muito especial, onde nós devemos estar juntos e com uma só fé e crendo que Jesus ele está conosco nesse momento e que Ele pode nos ajudar. Quando Ele diz entrar pelas portas dele com gratidão, em seus atos com louvor, e louvar e bendizer o seu nome, isso é uma ordem, né, para nós, pessoas crentes, filhos de Deus. Nós não podemos entrar aqui só por entrar, como eu disse no início. Nós devemos estar aqui, mas estar com o nosso coração conectado a Deus, servir a Ele com alegria. Tudo que nós formos fazer, nós devemos procurar fazer da melhor forma, sem murmuração, sem estar reclamando, né? Porque Deus não gosta disso. Deus, Ele é um Deus que Ele ama a todos nós. Ele odeia o pecado, mas pela sua graça Ele ama também o pecador. Deus ama todos, mas só que Ele não gosta que as pessoas usem o seu nome, que faça algo para Ele por fazer, só para agradar outras pessoas. Tudo que você tem que fazer para a honra e a glória do Senhor. Apesar que Deus, o nosso Pai, não precisa, como eu disse, não precisa de nada do que nós temos, do que nós somos. Ele só quer de nós que nós o obedecemos a Ele, que nós fazemos a vontade dEle. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. E nós podemos celebrar a Ele com alegria. Ao entrar na casa do Senhor, nós devemos celebrar, mas celebrar com júbilo, celebrar com alegria o Senhor, porque Ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, no momento do louvor, a gente tem uma dificuldade de celebrar ao Senhor, de cantar ao Senhor, né? Parece que é o inimigo que nos atrapalha, né? Você começa o louvor, aí quando que começa a cantar, você começa a cantar, aí começa a bocejar, né? E Deus não se agrada disso. Deus não quer isso dos seus filhos, Deus não quer isso da sua igreja. Deus realmente quer que nós entramos por essas portas e celebrar a Ele com muita gratidão, com muito amor. Isso é o desejo do nosso Deus para nós. Olha que em Mateus 15:8 nos diz a respeito da maneira ao qual nós muitas vezes agimos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Em Mateus 5:8, a palavra de Deus nos diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é algo que não pode acontecer no meio do cristão. O cristão, ele tem que louvar ao Senhor com o seu coração cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele tem que ter o prazer de estar aqui. Ele tem o prazer de poder mostrar ao mundo que ele é diferente, que ele é um filho, ele não é apenas uma criatura. Então, por isso, nessa noite, eu li várias passagens do livro de Salmos, mas Deus tocou em meu coração em trazer essa palavra para a igreja nessa noite. Que todos nós possamos entender
que, na verdade, Deus, Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele não depende de nada do que nós viemos a fazer. Mas nós, por obediência ao Senhor, pelo que Ele fez com o seu Filho na cruz do Calvário, tudo que nós fomos fazer a Ele, que nós devemos fazer com alegria, sem murmuração, e crendo que Deus, Ele pode todas as coisas naquele que nos fortalece. A sua palavra nos diz, né? Ele, se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua palavra, as outras coisas com certeza Ele acrescentará sobre as nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje à noite para essa igreja. Espero que todos possam ter entendido o motivo e a razão ao qual nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, não porque Ele precisa de nós, mas que nós precisamos muito dEle. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E para encerrar, nós temos um louvor, é um cântico do Salmo 100, né? É o Celebrai com Júbilo. Eu queria chamar os irmãos aqui para que a gente possa, todos nós, encerrar esse culto, mas cantando ao Senhor, cantando com muita alegria, celebrando a Ele com muita alegria. E que após esse cântico nós estamos terminados. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe essa semana, que possa ser uma semana produtiva, uma semana cheia de paz, que a gente possa ter um momento de comunhão para com Deus todos os dias. Não esqueça, irmãos, que a oração é muito importante para nós. Lembre-se de estar orando um pelos outros, orando por esses pedidos, e que na quarta-feira nós nos veremos